Olá pessoal, hoje a gente vai falar sobre grupos orgânicos. O que é um grupo orgânico? O grupo orgânico vai ser uma espécie formada quando a gente retira um hidrogênio de uma cadeia de carbonos. Então, toda vez que for retirado um hidrogênio, vai ficar uma valência faltando, vai faltar uma ligação para o carbono fazer. E é justamente isso que forma um grupo orgânico. O que vai acontecer? Quando a gente for dar nome aos grupos orgânicos, o que acontece? Na primeira parte da nossa aula, a gente aprendeu a dar nome a uma cadeia de carbonos. Agora a gente vai aprender os grupos orgânicos para a gente poder dar nome a uma cadeia que é ramificada. Então, o grupo orgânico ele é muito importante porque ele faz parte de uma cadeia ramificada. Então, o grupo orgânico, quando a gente for dar nome a um grupo orgânico, o que vocês vão fazer? Vão pegar o prefixo. O que é prefixo? É a quantidade de carbono e colocar a terminação -il. E muito raramente se usa -ila. Então pode ser -il ou -ila a terminação. Isso quando a gente for dar nome a um grupo orgânico. Então, quando eu peguei um exemplo aqui, o mais simples, que eu tenho uma cadeia, que se eu fosse dar nome a essa cadeia, como tem um carbono, o prefixo de um é met, só tem ligação simples, o an, e a terminação O, metano, essa cadeia. Só que a gente está falando de grupo orgânico, então o que vai acontecer? O grupo orgânico é aquele composto que perde um hidrogênio. Então, o metano perdeu um hidrogênio, então formou isso aqui. O que formou? Eu tenho um carbono com 3 ligações e uma ligação sobrando, porque eu tirei o hidrogênio. Então, formou um grupo orgânico. Esse grupo orgânico ele vai ter essa representação ou simplesmente um CH3. Como é que eu dou nome a esse composto que foi formado quando eu retirei um hidrogênio do metano? Prefixo, continua tendo um carbono. Então, prefixo é met, que indica que tem um carbono. E a terminação, quando se trata de grupo orgânico, é -il. Então, o nome do CH3 fica sendo metil. Tranquilo? Então, toda vez que retirar um hidrogênio de uma cadeia, de um composto orgânico, né, melhor dizendo, o que vai acontecer? Eu vou ter a formação de um grupo orgânico. Para eu dar nome a um grupo orgânico, eu vou pegar o prefixo, que é a quantidade de carbono, mais a terminação -il. Então, olha só, vou fazer isso quando a gente tiver 2 carbonos. Então, CH3, CH3. Então, o que vai acontecer? Eu vou tirar um hidrogênio daqui. Tirei. Alessandra, essa questão de retirar o hidrogênio, eu posso retirar o hidrogênio de qualquer carbono? Sim. Na verdade, o que vai acontecer? Aqui você não vai ter que tirar o hidrogênio. Você vai só lembrar desse conceito para saber o que é grupo orgânico. Então, um grupo orgânico é aquele composto que perde um hidrogênio, seja lá qual for o hidrogênio. Tranquilo? Então, o que acontece? Você não vai ter que ficar preocupando, qual hidrogênio que eu vou ter que tirar? Não precisa preocupar disso. Você tem que lembrar que grupo orgânico é aquele que você tira um hidrogênio, que perdeu um hidrogênio. Então, sempre vai estar faltando. Por que é importante eu lembrar disso? Porque quando a gente for dar nome a uma cadeia que é ramificada, o grupo orgânico entra lá. Por quê? Mais na frente, quando você for dar nome a uma cadeia ramificada, você vai entender perfeitamente isso aqui que eu estou falando. Então, o que acontece? Eu tenho 2, vou tirar um, porque até então isso aqui é uma cadeia completa, o carbono está fazendo 4 ligações. Tirou, perdeu um hidrogênio, é como se ficasse um CH3 e um CH2. E uma ligação aqui faltando, que é justamente onde ele perdeu o hidrogênio. Sempre vai ter uma ligação faltando. Então, se é 2 carbonos, o prefixo de 2 é et. Como se trata de um grupo orgânico, a terminação fica sendo -il. Então, quando se tem 2 carbonos, o grupo orgânico é conhecido como etil. Aí, o que vai acontecer?
A partir de 3 carbonos, quando o seu grupo orgânico ele tiver 3 carbonos, ele tem mais de uma possibilidade de nome. Como assim mais de uma possibilidade de nome? Como eu vou ter outra possibilidade de tirar outro hidrogênio da minha cadeia, vai ter 2 compostos formados ou até 4 compostos formados, grupos orgânicos diferentes. Então vamos lá. Quando eu tenho 3, veja bem a minha cadeia com 3 carbonos. Estou desenhando uma cadeia como se nada tivesse acontecendo. CH3. Certo? Então, olha só. Se eu pego a minha cadeia aqui, eu tenho este carbono e este carbono. Porque esse e esse são iguais. Então, vamos supor que eu retire esse hidrogênio aqui, ó. Bem esse aqui da pontinha. O que vai formar? Eu vou formar um composto, que é esse aqui, ó. CH3, CH2, CH2. Correto? Formei esse composto. Agora, olha só o que vai acontecer. Nesse mesmo composto, ao invés de tirar os da ponta, eu vou tirar um hidrogênio do meio. Então, eu vou ter essa formação aqui, ó. CH, CH3, olha só. Então, são duas coisas diferentes. Olha só, observa essa cadeia e essa aqui. Eu tirei daqui, ficou um CH3, CH, CH3 e aqui ficou um CH3, CH2, CH2. Observa que formou dois diferentes. Por isso que eu falei que quando você tem mais do que... Quando você tiver 3 carbonos, vai ter possibilidades maiores de você ter compostos diferentes, grupos orgânicos diferentes. Então, aqui, olha só, eu tenho 2. Como é que vai ser chamado isso? As extremidades são iguais. Então, eu coloco a palavra iso e aí, seguido do nome desse grupo. 3 carbonos, prefixo de 3 é prop. E a terminação de um grupo orgânico que é il. Então, isopropil. Já aqui, o que acontece? Ó, CH3, CH2. O nome disso vai ser simplesmente propil. Ou se não, você pode colocar a letrinha N falando que é normal. O N significa normal. Então, eu tenho N-propil e isopropil. Então, toda vez que você tiver um grupo orgânico com 3 carbonos, ou você vai ter um isopropil ou você vai ter um N-propil. Quando você tiver um grupo orgânico com 4 carbonos, você vai ter 4 possibilidades diferentes. Quais que são essas possibilidades? Ainda na página 36, no finalzinho da página 36, você tem o significado dessas siglas que você vai usar para poder dar nome ao seu grupo orgânico. Então, no finalzinho da página aqui, a gente tem o N, o SEC, o TERC e o ISO. E aí, o que significa cada sigla dessa? Cada sigla dessa, você vai usar antes desse nome com o prefixo mais a terminação il. O que quer dizer essas siglas? É aonde você tem a valência do carbono, aonde está faltando uma ligação, aonde foi retirado o hidrogênio da cadeia. Então, ali vai indicar que a sua ramificação, o seu grupo orgânico, ele é normal, ou ele é secundário, ou ele é terciário, correto? Então, vamos entender isso aí, ó. Quando eu tenho 4 carbonos, a minha cadeia ela tem 4 carbonos, ó. 2, 3, 4. Hidrogênio completo, né? Carbono, ele tem que fazer 4 ligações. Até então aqui não aconteceu nada, ele não perdeu o hidrogênio. E aí a gente vai começar a retirar hidrogênio dessa cadeia. Então, o primeiro hidrogênio que eu vou tirar é esse aqui, ó. Tirei esse, bem da pontinha. Que composto que eu vou ter formado aqui? Eu tirei ele.
Então, quer dizer, continuou com 4. Porém, lembra que eu falei que vai ter outras possibilidades? Porque olha o tanto de hidrogênio que eu poderia tirar de carbonos diferentes. Então, como eu tirei bem na pontinha, vai formar um composto assim, ó. CH3, CH2, CH2, CH2. Reto? Então, quer dizer que isso aqui é um N, 4 carbonos, but, e a terminação il. Então, ele é um N-butil. Olha só como que é o N-butil. Aí, o que é que acontece? A gente vai tirar outro hidrogênio para formar outro composto. Então, aqui, para formar o N-butil, eu tirei da extremidade. E agora, para formar outro composto, eu vou tirar esse aqui, ó, no meio. Atente a isso. Então, olha só o que formou. CH3, CH2, CH, CH3. Olha onde que eu tirei o hidrogênio. Ficou aqui, ó, bem no meiozinho. Então, quer dizer que este carbono aqui, ó, esse que eu marquei com asterisco, ele é um carbono secundário. Por que ele é um carbono secundário? Porque ele está ligado a outros 2 carbonos. Então, eu vou usar a sigla SEC, indicando que a ligação que ele perdeu foi no carbono secundário, em um carbono secundário. Então, SEC, butil. Por que butil? 4 carbonos e a terminação do grupo orgânico. Então, aqui quando eu tiro de um carbono secundário, aí o que vai acontecer? Existem outras possibilidades. Quais são elas? Seu carbono, sua cadeia ainda continua tendo 4. Então, 1, 2, 3, 4. Só que em um formato diferente. Aí, ok. Aí, o que vai acontecer? Aqui, eu vou vir cá e vou tirar um hidrogênio daqui, ó. Tirei daqui. Então, quer dizer que formou aqui, vou tirar daqui, ó. Vou marcar um X. Então, vai formar um CH3, CH, CH2, tirei daqui, CH3. Certo? Então, olha só, CH3, CH3. Esse carbono não é secundário, então não pode ser um SEC. E tem 2 iguais. 2 iguais, então quer dizer que é um isobutil. Outra possibilidade, ao invés de eu tirar aqui no meio, eu vou tirar aqui, esse hidrogênio aqui, ó, que tá com a seta. Então, vai formar um composto, ó, CH3, CH, CH3, tirei esse hidrogênio, CH3. Então, olha lá, onde que ficou a valência, bem no meio. Se eu observar, esse carbono do meio, ele é terciário, olha só, 1, 2, 3, terciário. Então, quer dizer que formou o composto terciário butil. Então, sempre que você tiver mais do que 3 carbonos, seus grupos orgânicos vão ter nomes diferentes. Então, quando tem 3, você pode ter um N e um iso. Quando você tem 4 carbonos ou mais, vai poder ser N-butil, sec-butil, isobutil ou terc-butil. Então, quando você for dar nome ao grupo orgânico, você vai observar aonde que eu retirei o hidrogênio. Aonde você retirou o hidrogênio é que vai dar o nome certinho para o seu grupo orgânico. E aí, na página 37, nós temos alguns grupos de compostos aromáticos. Os compostos aromáticos não tem regra para dar nome, né? Então, não vai ter prefixo mais a terminação -il, né? São nomes já feitos. Então, sempre que possível, sempre que você for fazer seu exercício, você vai olhar na página 37. Você tem alguns dos mais importantes grupos orgânicos aqui. Fenil,
alfa-naftil, beta-naftil, benzil, O-toluil, M-toluil e P-toluil. Tranquilo?